Ô Cereto, a gente estava um dos temas que a gente debateu aqui na semana passada, e na terça-feira com Cristóvão Borges, inclusive, treinador do Fluminense, são as modas da imprensa. Nos anos 90, a imprensa elegeu os técnicos à condição de super. Tudo no Brasil passava pelos treinadores. A moda agora é falar de gerente, o executivo de futebol, Cereto. É o que fica muito claro nos dois maiores jornais de São Paulo. A Folha de São Paulo trata o Alexandre Matos, que comandou o futebol do Cruzeiro como diretor executivo no bicampeonato brasileiro. Ele tem 38 anos, é um jovem gestor, passou pelo América antes do Cruzeiro. Faz uma entrevista com ele que ainda não pode falar como futuro diretor do Palmeiras por questão contratual. Ele ainda tem vínculo com o Cruzeiro e em janeiro ele será apresentado. Aliás, a apresentação do Rodrigo Caetano no Flamengo foi a apresentação de astro, de craque contratado, assim como aparentemente vai ser a do Alexandre Matos. E o outro grande jornal da imprensa paulista, o Estado de São Paulo, faz uma entrevista com o antecessor do Alexandre Matos, que é o José Carlos Brunoro, falando que o presidente do Palmeiras, o Paulo Nobre, precisa amadurecer, ter equilíbrio, ouvir as pessoas certas. Os dirigentes, os diretores executivos, Carlos Cereto, mandando no noticiário do Palmeiras. Pois é, a diferença é que o Brunoro, que deu uma entrevista aí para o Estadão, foi contratado à época com pompa e circunstância como CEO do Palmeiras, né? Não cuidava só do departamento de futebol, mas cuidava de todas as áreas administrativas do Palmeiras e também do futebol. Cuidava também do marketing, enfim. E ficou muito magoado o Brunoro com essa saída do Palmeiras, porque, segundo ele, a saída foi ligada ao futebol, sendo que ele também trabalhava em outras áreas. De qualquer maneira, o Brunoro se queimou no Palmeiras, se queimou entre aspas, na negociação com o Allan Kardec, quando o Palmeiras perdeu o Allan Kardec para o São Paulo. Entenderam aí os diretores do Palmeiras que faltou habilidade ao Brunoro na condução dessa contratação. E agora vem o Alexandre Matos, que oficialmente ainda não está anunciado, porque tem contrato ainda com o Cruzeiro, mas já há um acordo com o Cruzeiro de só anunciar em janeiro. Todo mundo sabe, já que o Alexandre Matos foi contratado, e não só foi contratado, como já participou da negociação da contratação do novo técnico do Palmeiras, que é o Oswaldo de Oliveira. O Oswaldo de Oliveira será anunciado amanhã como técnico do Palmeiras. Oswaldo de Oliveira, que agora atinge o recorde, né? Entra para o livro dos recordes, pode-se dizer assim, como o único técnico que dirigiu os 4 grandes de São Paulo e os 4 grandes do Rio de Janeiro. Né? Aqui em São Paulo passou pelo Corinthians, teve história no Corinthians, campeão brasileiro, campeão do mundo com o Corinthians, dirigiu também o São Paulo, o Santos, e agora vai dirigir o Palmeiras, assim como comandou os 4 grandes clubes do Rio de Janeiro. É o único técnico que conseguiu esse feito. Oswaldo de Oliveira, portanto, ainda não anunciado oficialmente, mas é o novo técnico do Palmeiras. André? Sucesso ao Oswaldo, que ele seja muito feliz no Palmeiras. Vocês concordam que tem uma fixação do momento dos nossos colegas da imprensa são os diretores executivos de futebol? Talvez por estarmos descobrindo a importância dessa função no momento. Estarmos vendo com que frequência eles estão se transferindo também de clubes como se tivessem passes valorizados no mercado. Acho que são personagens importantes, sim, dentro até de um profissionalismo que a gente pregou durante muito tempo, que precisava ser implantado no futebol. Como eu disse outro dia, não dá mais para o amador, que passa metade do dia cuidando dos seus negócios pessoais, cuidar de um mercado do futebol que exige cada vez mais agilidade. Ele não vai ter essa agilidade desse jeito. E acho que tem uma outra questão. Tem pouco dinheiro na praça. Como tem pouco dinheiro na praça, é mais fácil contratar com dinheiro do que sem dinheiro. Então, se deposita nesses personagens a capacidade de, conhecendo o mercado, serem os detentores, talvez, de um conhecimento mais profundo do mercado, de trazer soluções para a composição de elencos, com pouco dinheiro. Talvez daqui a pouco nós estejamos tendo que entrevistar os investidores. Esses sim, os grandes responsáveis por fazer o mercado brasileiro andar. Porque todas as transações recentes que envolvem alguma transferência que estão sendo feitas nesse período, tem um investidor que comprou o jogador e está colocando em um lugar. Mesmo com a ameaça de que ano que vem a FIFA vai colocar um limite, vai estabelecer normas, mas há certeza de todo mundo no mercado também que os acordos anteriores serão respeitados. Então, ainda nessa janela de transferência, os investidores vão ser estrelas tão importantes quanto os jogadores e quanto esses diretores executivos. Daqui a pouco vamos ter que entrevistar os investidores também. Eu acho que a história de Palmeiras este ano mostra a utilidade de um profissional desse tipo, porque a história de Palmeiras este ano é incrível.
A contratação de Ricardo Gareca, o argentino, eu acho que era óbvio que ele ia ter problemas. O ideal no futebol é que o clube, a instituição, sustenta o time. E lá no Vélez Sarsfield, clube muito bem administrado, Gareca, no longo prazo, trabalhou num clube que funciona assim. No curto prazismo do Brasil, normalmente é exatamente o contrário. É o time que tem que sustentar a instituição. E isso foi a situação em que o Gareca chegou de paraquedas. Aí, o que ele fez? Encheu o time de argentinos, com quem ele, pessoas de confiança dele, trabalhou com eles. Ficou 9 rodadas do Campeonato Brasileiro e mandado embora. E o técnico seguinte tem que assumir um vestiário muito problemático, porque as contratações foram feitas com grande ausência de planejamento de longo prazo. Então, um profissional desse tipo tem a possibilidade de colocar um pouco identidade de clube e longo prazo na política de contratações. Então, eu acho que por isso um Alexandre Matos, um figura desse tipo, pode ser útil lá no Palmeiras. Agora, vamos lembrar que nesse ano o Paulo Nobre bateu no peito e falou: a gestão do futebol é minha, eu como presidente vou tomar conta. Então, já que ele está trazendo alguém que entende tanto como Alexandre Matos, deixe o homem trabalhar, né? Então, deixe o homem trabalhar e não faça uma gestão na qual ele, presidente, decida tudo, como na prática aconteceu nesse ano. Ou vai governar a paixão ou vai governar a razão, o profissionalismo. No Brasil, os clubes têm um regime muito presidencialista, né? Muito ligado à figura de quem é eleito, como foi eleito no Santos ontem, um novo presidente. Vamos ouvir o novo presidente e depois o Cereto traz mais informações sobre o novo mandatário do Santos Futebol Clube. Vamos ouvi-lo. Nós somos Santos, somos santistas de raiz e temos pelo Santos Futebol Clube um amor que vamos demonstrar dando o nosso melhor, servindo o Santos com o nosso melhor. O que você nos conta, Carlos Cereto, de Modesto Roma Júnior, o novo presidente do Santos? Filho de Modesto Roma, que foi presidente do Santos, está na história do Santos Futebol Clube, ganhou a oposição. O Modesto Roma é apoiado, é da chapa do Marcelo Teixeira, ex-presidente do Santos. Então o pessoal do Luiz Álvaro Oliveira, esse pessoal sai do Santos para voltar o pessoal do Marcelo Teixeira. E você falou sobre o regime presidencialista. Com o Luiz Álvaro Oliveira, houve a criação de um comitê de gestão, através do estatuto, né? Modificou-se o estatuto do Santos para a criação desse comitê de gestão que fiscalizava, era o comitê fiscal do presidente do Santos. O presidente não tomava decisões sozinhas, tinha que compartilhar decisões com esse comitê de gestão. Agora, o Modesto Roma Júnior quer mudar de novo o estatuto para que o presidente tenha plenos poderes e que o regime no Santos volte a ser efetivamente um regime presidencialista. Sobre o Anderson Moreira, técnico do Santos, ele diz que, o Modesto Roma diz que só vai definir isso em janeiro, quando efetivamente for o presidente do Santos, mas a gente sabe que mudou a direção, muda toda a filosofia, pensamento, aquela coisa toda, então eu não sei se o Anderson Moreira vai continuar como técnico do Santos. E o Leandro Damião, existe a possibilidade dele ser negociado com o Cruzeiro, no mesmo modelo em que o Pato foi negociado com o São Paulo. O Santos pagaria 50% dos salários, metade dos salários do Leandro Damião, que não deu certo no Santos, para jogar no Cruzeiro, que tem interesse no atacante santista. André? Olha, e lendo aqui os amigos escrevendo no Twitter do Redação, a gente percebe o quanto essa figura do diretor executivo virou importante no futebol. O Elton Andrade diz que está indignado, ele é cruzeirense. Está indignado, é um absurdo o Alexandre Matos estar saindo do Cruzeiro. É como se estivesse perdendo um craque, um ídolo do clube. Olha, Elton, o Alexandre Matos foi diretor do América por 5 anos, quando ele tinha 30 aos 35 anos. Depois ele foi para o Cruzeiro, ficou 3 anos no Cruzeiro, ele tem 8 anos de carreira. E nessa entrevista que ele dá à Folha de São Paulo, ele fala que ele é movido mais a desafios do que a dinheiro. E desafio não falta no Palmeiras, né? Reerguer um clube do tamanho do Palmeiras, desafio não falta. E sob o ponto de vista do torcedor do Cruzeiro, tem uma outra questão. O que todo mundo apontava na formação desse time do Cruzeiro? É um sucesso raro de se ver na ação de mercado. Em geral, entregue a esse profissional. Então é natural que o torcedor do Cruzeiro veja, mas agora justamente o profissional que em tese foi responsável por isso está saindo do clube, que acertou em quase todas as contratações dos últimos 2 anos.
Então é natural que o torcedor se sinta um pouco órfão.